Ela declarou: não és o tipo de pessoa com quem namore, desculpa. Quando finalmente confessei os meus sentimentos depois de anos de proximidade, então respeitei a honestidade dela, criei o meu próprio negócio, fiquei na melhor forma da minha vida, e nunca mais olhei para trás. 3 anos depois ela está a mandar mensagens: tenho saudades enquanto eu ando à procura de casa com a mulher dos meus sonhos. 3 anos com Fernanda pareciam estar construindo algo real até eu perceber que na verdade eu era o terceiro elemento na minha própria relação. Sou Gabriel, 27 anos, trabalho especializado em segurança de redes para uma empresa de médio porte no centro da cidade, e Fernanda é coordenadora de eventos que é brilhante em gerir a vida de todos exceto aparentemente entender limites básicos de relacionamento. Conhecemos-nos através de amigos em comum numa noite de quiz onde ela me impressionou por conhecer factos obscuros de música dos anos 90 e realmente ouvir quando expliquei por que é que o Wi-Fi da nossa equipa continuava a falhar. Mas o que eu não sabia então era que o seu melhor amigo da faculdade Vinícius se tornaria o terceiro membro não oficial da nossa relação. Vinícius é este músico aspirante de 28 anos que trata o meu apartamento como seu espaço pessoal de ensaio e Fernanda como seu sistema de apoio emocional, aparecendo sem avisar às 21 horas nas terças-feiras com a sua guitarra e alguma nova crise sobre a sua jornada artística, que aparentemente requer a atenção imediata e total de Fernanda. A primeira vez que aconteceu, eu estava a cozinhar o jantar para mim e Fernanda, nada de especial, apenas massa com molho de cogumelos que ela adora, quando Vinícius entrou pela nossa porta usando a chave sobressalente que Fernanda lhe tinha dado para emergências. Fernanda, querida, não vais acreditar no que aconteceu no Open Mic esta noite, disse ele, ignorando-me completamente enquanto estava ali com uma colher de pau na mão, e o rosto de Fernanda iluminou-se como se ele tivesse acabado de anunciar que ganhou um Grammy. Vi o nosso jantar romântico transformar-se numa sessão de terapia de 2 horas sobre como a indústria musical não compreende o verdadeiro talento enquanto a minha massa cuidadosamente cronometrada arrefecia e Vinícius se servia do vinho que eu tinha comprado para nossa noite de encontro. Inicialmente, tentei ser o namorado compreensivo porque Fernanda sempre explicava: Vinícius está a passar por uma fase tão difícil com a carreira musical, Gabriel, e a ex dele acabou com ele outra vez, por isso precisa mesmo de amigos que o apoiem agora, fazendo-me sentir como um egoísta por querer passar uma noite sozinho com a minha própria namorada. O padrão tornou-se sufocante. Vinícius mandava mensagens a Fernanda durante as nossas noites de cinema precisando de processar o seu último desastre romântico. Aparecia durante as nossas caminhadas de fim de semana porque precisava da energia curativa da natureza. E de alguma forma Fernanda sempre encontrava uma maneira de justificar as suas intrusões enquadrando-as como emergências que requeriam a sua compaixão imediata. O que realmente me incomodava era como Vinícius nunca reconhecia a minha presença além de um aceno casual, como se eu fosse um colega de casa temporário que Fernanda estava a tolerar até ela recuperar o juízo, e as poucas vezes que tentei juntar-me às suas conversas sobre a música dele ou os seus problemas, ele dava-me aquele olhar que claramente dizia: os adultos estão a falar. Fernanda notava o meu silêncio e depois perguntava: por que não tentas mais para te conectares com Vinícius? Ele é como família para mim, e significaria tudo se vocês dois conseguissem ser amigos. Mas o que ela não entendia era que Vinícius já tinha deixado bem claro que eu não era bem-vindo no mundo deles, eu estava apenas a financiá-lo. A manipulação emocional já era suficientemente má, mas descobrir que Fernanda tinha estado a financiar secretamente toda a existência de Vinícius usando a nossa conta poupança partilhada foi como levar um soco no estômago financeiro de alguém em quem confiava completamente. Descobri por acaso quando estava a rever os nossos extratos mensais para uma discussão orçamental que Fernanda continuava a adiar, e havia estas transferências aleatórias para V. Santos que Fernanda tinha rotulado como empréstimos de emergência e ajuda temporária sem nunca mencionar que Vinícius precisava de dinheiro para renda, tempo de estúdio, ou seu novo equipamento de guitarra que de alguma forma se tornou o meu investimento involuntário nos seus sonhos musicais. Quando confrontei Fernanda sobre os 1.200 euros em transferências ao longo de 2 meses, ela ficou na defensiva e disse: Vinícius está a lutar para conseguir pagar as contas enquanto persegue a sua paixão, Gabriel. E pensei que entenderias já que está sempre a falar sobre apoiar os objetivos das pessoas. Perdendo completamente a ironia de que ela nunca perguntou se eu apoiava financiar o estilo de vida do melhor amigo dela com dinheiro que tínhamos poupado para o nosso depósito de apartamento futuro.
O dreno financeiro era apenas o começo porque Vinícius começou a tratar a nossa casa como seu refúgio pessoal, aparecendo durante os nossos jantares românticos com recipientes de taquiava e esperando juntar-se a nós, chegando sem convite às nossas caminhadas de fim de semana com a sua guitarra para sessões de fogueira, que duravam até a meia-noite. E eventualmente apenas ficando a dormir no nosso sofá sempre que alegava que não conseguia pagar as utilidades este mês. Acordava sábados de manhã para encontrar Vinícius a fazer café na minha cozinha vestindo a minha camisola da universidade como se vivesse ali, e quando mencionei a Fernanda que limites poderiam ser saudáveis, ela acusou-me de estar com ciúmes dos sonhos artísticos de Vinícius e insistiu que apoiar amigos é o que pessoas boas fazem. Nem toda a gente pode ser tão privilegiada como tu com o teu trabalho estável em ti. O ponto de ruptura chegou quando cheguei a casa cedo do trabalho com sushi surpresa do restaurante favorito de Fernanda, só para encontrar Vinícius a usar o meu portátil na minha secretária, vestindo a minha camisa suplente de trabalho, e explicando a Fernanda como tinha reorganizado os nossos serviços de streaming para incluir subscrições de software de produção musical que eram aparentemente essenciais para o seu processo criativo. Oh, olá, Gabriel, disse Vinícius sem levantar os olhos do meu portátil. Fernanda disse que estava tudo bem se eu usasse isto para carregar as minhas demos já que o meu computador avariou outra vez, e pedi emprestada esta camisa porque derramei café na minha durante a sessão, espero que não te importes. E a arrogância casual na sua voz fez-me cerrar a mandíbula enquanto Fernanda sorria pedindo desculpas e articulava desculpa como se a sua completa tomada do nosso espaço partilhado fosse apenas um pequeno inconveniente. Levei Fernanda de lado e disse, isto tem de parar, ele está a viver aqui sem pagar renda, a usar as nossas coisas sem pedir, e tu estás a facilitá-lo tratando a nossa relação como um fundo de caridade para os sonhos dele. Mas a resposta de Fernanda foi o mesmo guião de sempre, Vinícius é família para mim, Gabriel. E está a passar pelo período mais difícil da vida dele tentando conseguir na música. Por isso precisamos de ser mais compassivos sobre pessoas que lutam para sobreviver em campos criativos. O que realmente torceu a faca foi descobrir que enquanto Vinícius estava a fazer o papel de artista em dificuldades conosco, estava a publicar stories no Instagram de bares caros do centro da cidade e a usar tênis de marca novos, aparentemente financiados pelos empréstimos de emergência de Fernanda que eram supostos cobrir as suas necessidades básicas de sobrevivência mas de alguma forma incluíam uma vida social mais agradável do que o que eu podia pagar com o meu salário real. A gota d'água foi quando Vinícius começou a trazer encontros de volta ao nosso apartamento, apresentando a nossa sala como o lugar dele a mulheres que estava a tentar impressionar. E quando perguntei a Fernanda como se sentia sobre subsidiar as pursuits românticas de Vinícius com o nosso dinheiro do supermercado, ela disse, estás a ser mesmo feio sobre isto, Gabriel. Relacionamentos bem-sucedidos requerem sacrifício e compreensão, e Vinícius merece experimentar felicidade como toda a gente. Percebi então que Fernanda não estava apenas a priorizar as necessidades de Vinícius sobre as minhas, estava ativamente a construir uma vida com ele usando a minha estabilidade como fundação, e sempre que tentava abordar a desigualdade, ela fazia-me sentir como um monstro egoísta por querer respeito básico na minha própria relação e casa. Planear o nosso fim de semana de aniversário de 3 anos parecia a minha última hipótese de me reconectar com Fernanda antes da presença constante de Vinícius erodir completamente o que tínhamos construído juntos. Então usei o bônus da minha promoção recente para analista sênior de sistemas para reservar-nos um resort de montanha de luxo com jacuzzi privado e tratamentos de spa para casais. Pensando que 2 dias de tempo ininterrupto poderiam lembrá-la porque nos apaixonamos. Passei semanas a pesquisar a cabana perfeita no Resort Pinheiros, lendo comentários e comparando comodidades até encontrar este lugar incrível com janelas do chão ao teto com vista para o vale, uma suíte principal com lareira, e aquele jacuzzi privado no terraço onde podíamos ver o pôr do sol sem distrações ou convidados não convidados a estragar os nossos momentos românticos. A confirmação da reserva pareceu uma pequena vitória porque pela primeira vez em meses, estava a planear algo que Vinícius não podia infiltrar, algo que era apenas nosso, e até organizei serviço de champanhe e um pacote de massagem para casais que custou mais do que o pagamento mensal do meu carro mas parecia valer a pena para salvar a nossa relação. 2 semanas antes da nossa partida, Fernanda deixou cair a bomba casualmente durante o pequeno almoço enquanto eu verificava previsões meteorológicas e listas mentais de bagagem, dizendo:
Já agora, convidei Vinícius para vir conosco às montanhas porque ele nunca experimentou nada agradável como isto e merece ver como adultos de verdade passam férias. Como se tivesse apenas mencionado trazer protetor solar extra em vez de destruir completamente todo o propósito da nossa escapadela. Romântica. As palavras atingiram-me como uma falha do sistema. Aquele momento quando tudo para de funcionar e estás a olhar para um ecrã em branco tentando processar o que acabou de acontecer. E sentei-me ali com o meu café a meio caminho dos lábios perguntando-me se tinha ouvido mal ou se Fernanda tinha realmente acabado de transformar o nosso fim de semana de aniversário numa viagem em grupo com o seu melhor amigo emocionalmente dependente. Convidaste Vinícius para nossa viagem de aniversário? Perguntei, pousando a minha caneca cuidadosamente porque as minhas mãos estavam a começar a tremer com o tipo de raiva controlada que vem de meses de desrespeito acumulado finalmente a atingir um ponto de ruptura. Não digas assim, Gabriel, respondeu Fernanda, já na defensiva. Vinícius tem estado tão deprimido sobre a carreira musical dele estar estagnada, e nunca ficou em lado nenhum agradável em toda a sua vida, então pensei que esta seria uma oportunidade perfeita para lhe mostrar o que é possível quando trabalhas muito e consegues sucesso como nós conseguimos. A maneira casual como disse nós conseguimos quando se referia à minha promoção e ao meu dinheiro de bônus que eu tinha ganho através de anos de noites tardias e cursos de desenvolvimento profissional fez-me cerrar a mandíbula, porque aparentemente as minhas conquistas individuais tinham se tornado propriedade comunitária na mente de Fernanda. Recursos a serem distribuídos de acordo com as suas prioridades emocionais em vez dos nossos objetivos de relação. Mas o verdadeiro soco no estômago veio quando Fernanda continuou a explicar a sua lógica. Já disse a Vinícius que ele pode ficar com o quarto principal porque precisa de bom sono para a criatividade dele, e nós podemos ficar com o sofá-cama já que somos mais flexíveis sobre acomodações. Transformando o nosso aniversário romântico num evento de caridade onde eu estaria a dormir numa cama dobrável na sala de estar de uma cabana que eu tinha pago com dinheiro que ganhei de uma promoção que ela estava a celebrar dando os meus benefícios a outro homem. Sentei-me ali em silêncio atordoado, vendo Fernanda mandar mensagem a Vinícius com as boas notícias sobre a viagem de amigos deles enquanto processava as camadas de traição a acontecer em tempo real. Ela tinha convidado o seu melhor amigo masculino para o nosso fim de semana de aniversário sem perguntar. Prometeu-lhe a suíte romântica principal que eu tinha especificamente reservado para nós, relegou-me a mobília no meu próprio aluguer de férias, e estava a usar o meu bônus de promoção para financiar a primeira experiência de viagem de luxo de Vinícius. Vinícius diz muito obrigado e já está a planear alguns sets acústicos para as noites já que a cabana tem uma acústica tão boa, anunciou Fernanda, lendo do telefone dela com genuína excitação enquanto eu sentia o meu fim de semana romântico cuidadosamente planeado a dissolver-se noutro evento centrado em Vinícius onde eu estaria a pagar preços premium para ver a minha namorada priorizar a felicidade dele sobre a nossa relação. A parte mais devastadora nem sequer foi o dinheiro ou os planos arruinados, foi a completa incapacidade de Fernanda para entender por que eu poderia objetar a passar o meu aniversário a ver Vinícius desfrutar da escapadela romântica que eu tinha desenhado para nós. A sua genuína confusão quando não partilhei imediatamente o entusiasmo dela por transformar o nosso retiro de casal numa sessão de terapia em grupo com acompanhamento musical. Estás muito calado sobre isto, disse Fernanda, levantando os olhos do telefone onde estava aparentemente a coordenar a lista de bagagem de Vinícius. Pensei que ficarias feliz por incluirmos Vinícius em algo especial, mostrando-lhe que nos preocupamos com o bem-estar dele e queremos que ele experimente coisas agradáveis também. E a expectativa dela de que eu ficaria grato pela oportunidade de financiar as férias de Vinícius com o meu dinheiro de aniversário revelou quão completamente ela tinha perdido de vista o que relacionamentos devem priorizar. Percebi naquele momento que Fernanda não estava apenas a falhar em entender a minha perspectiva, estava ativamente a escolher interpretar mal o meu silêncio como concordância em vez do reconhecimento chocado de que a nossa relação se tinha tornado um veículo para ela redistribuir os meus recursos de acordo com as suas preferências de caridade pessoal. Com Vinícius como beneficiário principal e eu como o doador relutante que se esperava que sorrisse e fosse grato pelo privilégio de financiar os sonhos dele. Em vez de explodir ou discutir, fiz o que qualquer bom especialista em ti faz quando enfrenta uma violação do sistema.
Entrei em modo de investigação, usando as minhas habilidades profissionais para auditar exatamente quão profunda era a decepção financeira de Fernanda e que outras mentiras eu tinha estado involuntariamente a financiar através das nossas contas supostamente partilhadas. Naquela noite, enquanto Fernanda planeava entusiasmadamente rotas de caminhada e reservas de restaurante para as férias do trio dela, acedi silenciosamente aos nossos extratos bancários, registros de cartão de crédito e conta poupança partilhada para rastrear cada transação de volta à sua fonte. Aplicando a mesma abordagem metódica que usava para avaliações de segurança de rede para descobrir toda a extensão da infiltração de Vinícius na nossa vida financeira. Os resultados foram impressionantes e francamente insultantes. Ao longo dos últimos 8 meses, Fernanda tinha transferido 4.300 euros diretamente para Vinícius para assistência de renda, equipamento de estúdio e despesas de emergência, mais outros 1.800 euros em apoio indireto através de compras de supermercado que comprou para o apartamento dele, dinheiro para gasolina para o carro dele, e até taxas de entrada para clubes onde ele fazia os seus sets acústicos. O que me revirou o estômago não foi apenas a quantia em euros, embora ver 6.100 euros dos nossos recursos conjuntos redirecionados para o estilo de vida de Vinícius certamente doesse, mas descobrir as mentiras elaboradas que Fernanda tinha construído para esconder estas transações, rotulando-as como despesas domésticas e taxas diversas, quando na verdade estavam a financiar tudo desde a vida amorosa de Vinícius aos pagamentos mensais do seguro do carro dele. A traição mais profunda veio quando encontrei o histórico Vemo de Fernanda mostrando pagamentos a Vinícius rotulados com piadas internas e emojis de coração. Para o meu artista favorito 2 corações, tempo de estúdio para o próximo vencedor do Grammy Nota Musical. E continua a seguir os teus sonhos, querido Faíscas. Linguagem que soava mais como uma namorada de apoio do que uma amiga platônica, fazendo-me questionar exatamente que tipo de relação eu tinha estado involuntariamente a subsidiar. Cruzei as publicações nas redes sociais de Vinícius com as datas de pagamento de Fernanda e descobri uma correlação perfeita. Sempre que Vinícius publicava sobre equipamento novo, jantares sofisticados, ou viagens de fim de semana, Fernanda tinha-lhe enviado dinheiro dentro de 24 a 48 horas. Funcionando essencialmente como a sua patrona pessoal enquanto eu trabalhava horas extra para manter os nossos objetivos de poupança partilhados e planos futuros. A evidência pintava um quadro claro de que Fernanda não estava apenas a priorizar Vinícius emocionalmente, estava ativamente a construir uma parceria financeira com ele usando o meu rendimento como garantia. Tratando a nossa relação como um acordo comercial onde eu fornecia estabilidade e recursos enquanto ela distribuía os benefícios de acordo com as suas preferências pessoais em vez dos nossos acordos mútuos. O meu treino entrou em alta velocidade enquanto comecei a documentar tudo. Capturas de ecrã de transações, fotos dos pertences de Vinícius espalhados pelo nosso apartamento, registros de encontros cancelados devido às emergências de Vinícius, e uma cronologia abrangente mostrando como o apoio financeiro de Fernanda para Vinícius tinha escalado de empréstimos pequenos ocasionais para transferência sistemática de riqueza. A evidência mais condenatória veio das mensagens de texto de Fernanda com Vinícius, as quais podia aceder através da nossa conta cloud partilhada onde ela tinha estado automaticamente a fazer backup das suas conversas, revelando meses de coordenação sobre pedidos de dinheiro, discussões sobre o bônus de promoção do Gabriel. E expressões de gratidão de Vinícius que soavam distintamente românticas. Estás a salvar a minha vida, Fer. Não sei o que faria sem acreditares em mim. Percebi que Fernanda tinha estado a viver uma vida dupla, apresentando-se como a minha parceira comprometida enquanto na verdade funcionava como a benfeitora e sistema de apoio emocional de Vinícius, usando os nossos recursos partilhados e a minha estabilidade financeira para financiar uma relação que nada tinha a ver comigo exceto como a fonte involuntária de rendimento. A transformação de namorado ferido para analista estratégico foi libertadora porque de repente não estava emocional sobre a traição de Fernanda, estava apenas a recolher dados e planear a minha estratégia de saída como qualquer outro projeto profissional que requeria execução sistemática e atenção ao detalhe. Enquanto Fernanda continuava a planear o nosso fim de semana de aniversário com Vinícius, alheia à minha investigação, comecei a preparar-me para um tipo diferente de partida. Uma onde finalmente pararia de ser o terceiro involuntário na minha própria relação e começaria a construir uma vida onde os meus recursos fossem para o meu futuro real em vez de subsidiar os sonhos de outra pessoa às minhas custas. Na manhã seguinte,
Enquanto Fernanda estava no trabalho a coordenar o evento de outra pessoa, cancelei as nossas reservas no Resort Pinheiros e imediatamente remarquei todo o fim de semana de luxo. Mas em vez de convidar amigos masculinos ou ir sozinho, liguei à minha irmã mais velha Paula, uma veterinária bem-sucedida que tinha sido suspeita do tratamento de Fernanda para comigo desde o primeiro dia e provavelmente teria algumas palavras escolhidas sobre a situação com Vinícius. Finalmente estás pronto para parar de ser um capacho, disse Paula quando expliquei a situação, a sua voz misturando alívio com raiva mal contida pela manipulação de Fernanda. Estive 2 anos à espera que percebesses que aquela rapariga te estava a usar, e sim, vou absolutamente ajudar-te a tirar as tuas coisas daquele apartamento enquanto ela brinca às casinhas com o namorado dela Vinícius. O entusiasmo imediato de Paula pelo meu plano de fuga revelou quão óbvio o desrespeito de Fernanda tinha sido para todos exceto para mim. E quando mencionei as minhas preocupações sobre extrair os meus pertences sem drama, Paula ofereceu-se para coordenar toda a mudança durante o fim de semana de aniversário de Fernanda, usando a carrinha da clínica veterinária dela e recrutando o marido dela Marco para ajudar com a mobília. Enquanto Fernanda passava os intervalos de almoço dela a mandar mensagens a Vinícius sobre trilhos de caminhada e reservas de restaurante para a aventura de montanha deles, desmantelei sistematicamente a nossa vida financeira partilhada, removendo as minhas contribuições das contas poupança conjuntas, fechando cartões de crédito partilhados, transferindo a minha parte do depósito de segurança do apartamento para minha conta pessoal e redirecionando o meu depósito direto para um banco onde Fernanda não tinha acesso ou visibilidade. O processo metódico de separação financeira foi surpreendentemente libertador, como finalmente instalar protocolos de segurança adequados depois de meses de deixar a minha rede vulnerável a acesso não autorizado. E a completa inconsciência de Fernanda sobre estas mudanças provou quão pouca atenção ela realmente prestava à nossa parceria prática para além da sua utilidade para financiar o estilo de vida de Vinícius. Mas a verdadeira revelação veio quando decidi investigar mais profundamente a presença de Vinícius nas redes sociais, descobrindo meses de publicações no Instagram onde ele chamava Fernanda a sua alma gêmea, aquela que acredita nos meus sonhos, e a minha inspiração para cada música, acompanhadas por fotos deles juntos em cafés, locais de música e jantares de aspecto romântico que eu aparentemente tinha estado a financiar sem perceber que eram encontros reais. As publicações pintavam um quadro claro de uma relação emocional que se tinha estado a desenvolver paralelamente ao nosso suposto compromisso, com Fernanda a gostar e comentar em cada publicação com emojis de coração e respostas como sempre aqui para ti e vais mudar o mundo, linguagem que soava distintamente mais romântica do que apoio de amizade platônica. O que me revirou o estômago não foram apenas os sentimentos românticos óbvios de Vinícius por Fernanda, mas a percepção de que Fernanda tinha estado ativamente a encorajar e participar neste caso emocional enquanto simultaneamente me fazia sentir culpado por querer limites básicos em torno da amizade deles. A cronologia das interações deles nas redes sociais correlacionava-se perfeitamente com a escalada da presença de Vinícius na nossa relação. Quanto mais românticas as publicações dele se tornavam, mais Fernanda defendia a necessidade dele de acesso constante à nossa casa, aos nossos recursos e à energia emocional dela, sugerindo que ela não estava apenas a facilitar a dependência dele mas ativamente a cultivá-la como parte de uma relação mais profunda que me excluía exceto como facilitador financeiro. Encontrei publicações de Vinícius agradecendo a Fernanda por acreditar em nós e tornar o nosso futuro possível. Linguagem que claramente indicava que ele os considerava um casal a trabalhar para objetivos partilhados, enquanto Fernanda respondia com comentários como vamos tornar todos os nossos sonhos realidade juntos. Usando pronomes plurais que definitivamente não me incluíam na visão de sucesso deles. A evidência era esmagadora. Fernanda não tinha apenas estado a priorizar as necessidades de Vinícius sobre as minhas, tinha estado a conduzir um caso emocional enquanto usava a minha estabilidade financeira para financiar a relação romântica deles, tratando-me como um patrocinador involuntário para a parceria real dela enquanto mantinha a ficção de que Vinícius era apenas um amigo em dificuldades que precisava de apoio temporário. Enquanto compilava capturas de ecrã do caso de amor deles nas redes sociais durante meses, percebi que a confusão de Fernanda sobre as minhas objeções a Vinícius não era incompreensão genuína mas manipulação deliberada desenhada para me fazer sentir culpado por interferir com a relação real dela.
E a insistência dela em incluir Vinícius no nosso fim de semana de aniversário não era lealdade de amizade mal orientada, mas uma progressão natural do caso emocional deles para território físico usando o meu dinheiro para financiar a escapadela romântica deles. 3 dias antes do nosso suposto fim de semana de aniversário, Fernanda descobriu as minhas contra-reservas enquanto procurava o carregador do nosso portátil partilhado na minha secretária. E encontrar as confirmações do Risori Pinheiros para Gabriel Silva e Paula Silva em vez da viagem do trio que ela tinha estado a planear com Vinícius enviou-a numa fúria que finalmente revelou as suas verdadeiras prioridades. Que raio é isto? Exigiu Fernanda, agitando as confirmações impressas como evidência de algum crime, a voz dela aguda com o tipo de indignação geralmente reservada para traições reais em vez de alguém a reclamar os próprios planos de aniversário de convidados não desejados. Estas reservas são para ti, Paula, não o nosso fim de semana com Vinícius. Gabriel, o que fizeste? E a maneira possessiva como disse o nosso fim de semana com Vinícius em vez de o nosso aniversário resumiu perfeitamente quão completamente ela tinha esquecido que esta viagem devia celebrar a nossa relação, não financiar o caso emocional dela. Mudei os nossos planos, disse calmamente, não levantando os olhos do meu portátil onde estava a organizar a evidência que tinha passado dias a recolher. Paula e eu vamos ao Resort Pinheiros para o fim de semana que decidiste transformar num evento de caridade para a primeira experiência de viagem de luxo de Vinícius. O rosto de Fernanda passou por várias expressões: confusão, raiva, depois aquele olhar calculado que tinha quando tentava manipular-me de volta à conformidade, antes de se lançar no seu guião preparado sobre o meu comportamento pateticamente mesquinho e como eu estava a tentar arruinar a hipótese de felicidade de Vinícius. Porque não conseguia lidar com ela ter amizades significativas fora da nossa relação. Estás a ser incrivelmente egoísta, Gabriel, disse Fernanda, a voz dela tomando aquele tom condescendente que usava quando explicava por que os meus sentimentos estavam errados. Vinícius tem estado tão animado com esta viagem, é a primeira coisa agradável que lhe acontece em meses, e estás a destruir a felicidade dele porque tem ciúmes da nossa amizade e não suportas vê-lo ter sucesso. A ironia de ela me acusar de ciúmes enquanto conduzia um caso emocional usando o meu dinheiro foi quase engraçada, mas deixei-a continuar a performance dela porque queria que ela se comprometesse totalmente com esta narrativa antes de apresentar a evidência que a destruiria completamente. Vinícius merece experimentar luxo e beleza como toda a gente, continuou Fernanda, trabalhando-se numa indignação virtuosa. E a tua recusa em partilhar a nossa boa fortuna com alguém que está em dificuldades mostra um lado realmente feio do teu caráter que honestamente me faz questionar que tipo de pessoa realmente és por baixo de todo esse comportamento de bom rapaz. Quando ela parou para respirar, esperando que eu pedisse desculpas e revertesse as reservas como tinha feito inúmeras vezes antes quando as necessidades de Vinícius conflitavam com os nossos planos. Abri a pasta na minha secretária e tirei o primeiro conjunto de extratos bancários impressos mostrando 8 meses de transferências secretas para Vinícius totalizando 6.100 euros das nossas contas partilhadas. Vamos falar sobre partilhar a nossa boa fortuna, disse, deslizando os papéis pela secretária onde Fernanda podia ver cada transação destacada, cada mentira que ela tinha contado sobre despesas domésticas que na verdade estavam a financiar o estilo de vida de Vinícius. Porque aparentemente temos sido muito generosos com o meu bônus de promoção e as nossas poupanças de aniversário sem o meu conhecimento ou consentimento. O rosto de Fernanda empalideceu quando reconheceu o seu próprio histórico de transações apresentado a preto e branco, a evidência da sua decepção sistemática organizada com a mesma atenção ao detalhe que eu trazia para auditorias de segurança de rede, e os protestos gaguejados dela sobre empréstimos temporários e a ajuda de emergência. Soaram patéticos quando confrontados com meses de traição financeira deliberada. Estas eram apenas pequenas quantias para ajudar Vinícius através de tempos difíceis, disse Fernanda fracamente, mas eu já estava a tirar o segundo conjunto de evidência, fotografias que tinha tirado dos pertences de Vinícius espalhados pelo nosso apartamento, a guitarra dele no nosso quarto, as roupas dele na nossa roupa para lavar, os produtos de higiene dele na nossa casa de banho. Prova visual de que ele tinha estado essencialmente a viver conosco enquanto Fernanda fingia que ele estava apenas a visitar ocasionalmente. Pequenas quantias para alguém que essencialmente se mudou sem pagar renda,
respondi, vendo a postura defensiva de Fernanda desmoronar-se quando percebeu a extensão da documentação que eu tinha reunido, mas espera, há mais evidência sobre a situação temporária de Vinícius aqui. As capturas de ecrã das publicações nas redes sociais de Vinícius chamando Fernanda a sua alma gêmea e inspiração atingiram Fernanda como um golpe físico, os olhos dela alargando-se quando viu meses de linguagem romântica que ela tinha estado a encorajar e a retribuir enquanto me fazia chantagem emocional sobre a amizade platônica deles e o meu ciúme infundado, sobre a relação obviamente íntima deles. Vinícius não quer dizer nada romântico com essas publicações, disse Fernanda desesperadamente, mas a voz dela não tinha convicção porque sabia que eu podia ver as respostas coquetes dela e emojis de coração encorajando as declarações públicas de amor dele. Ele está apenas grato pelo nosso apoio durante a jornada artística dele. Estás a interpretar mal expressão criativa como algo inapropriado. O golpe mortal veio quando mostrei a Fernanda as capturas de ecrã do perfil de encontros de Vinícius onde ele a listava como a sua patrocinadora e me descrevia como a situação temporária dela, revelando que Vinícius tinha estado abertamente a discutir a nossa relação como uma fase transitória enquanto esperava que Fernanda o escolhesse permanentemente. Situação temporária, repeti, vendo o rosto de Fernanda alternar entre choque, pânico, e finalmente o reconhecimento de que o segredo dela tinha sido completamente exposto, é uma maneira interessante para o teu amigo platônico descrever o homem cujo dinheiro tem estado a financiar o teu caso emocional durante quase um ano. Fernanda começou a chorar então, não as lágrimas manipuladoras que tinha usado para me fazer sentir culpado por querer limites, mas as lágrimas de pânico de alguém que percebe que as mentiras cuidadosamente construídas delas colapsaram e a decepção confortável delas acabou para sempre. Gabriel, por favor, estás a tirar tudo do contexto, soluçou, mas eu tinha uma peça final de evidência que eliminaria qualquer dúvida restante sobre as intenções de Vinícius e a participação dela no caso emocional deles. Reproduzi a gravação áudio que tinha feito de Vinícius numa festa em casa na semana anterior, a voz dele clara e confiante enquanto dizia a amigos mútuos que Fernanda era basicamente a futura esposa dele e que estava apenas à espera que eu me cansasse e fosse embora, porque tipos como Gabriel sempre desistem quando as coisas se complicam com mulheres como Fernanda. A gravação reproduziu a risada de Fernanda no fundo, a voz dela concordando que a conexão deles era realmente especial e que nunca tinha se sentido tão compreendida por ninguém. Confirmando que a relação romântica deles não era fantasia unilateral mas infidelidade emocional mútua que ela tinha estado ativamente a cultivar enquanto usava os meus recursos para financiar o futuro deles juntos. As lágrimas de Fernanda mudaram de autocomiseração para pânico genuíno quando percebeu que eu tinha estado metodicamente a documentar a traição dela durante meses, que a crueldade casual dela não tinha passado despercebida mas tinha sido cuidadosamente registrada e organizada com a mesma minuciosidade profissional que eu trazia para todos os aspectos do meu trabalho, e que as tentativas dela de me fazer chantagem emocional sobre as intenções de Vinícius tinham sido expostas como manipulação emocional deliberada desenhada para proteger o caso dela. Enquanto Fernanda se sentava ali a processar a extensão da evidência que eu tinha reunido, entreguei o golpe final que transformaria o pânico dela em devastação completa. Eu já tinha movido a maioria dos meus pertences para a casa de Paula, cancelado as nossas contas Netflix e Spotify partilhadas, removido o meu nome do contrato de arrendamento do apartamento com efeito na segunda-feira, e retirado o meu apoio financeiro do estilo de vida elaborado que ela tinha estado a financiar para si. Vinícius usando o meu rendimento como fundação. O que queres dizer com removeste o teu nome do contrato de arrendamento? Perguntou Fernanda, a voz dela pequena e trêmula quando a realidade da situação dela começou a penetrar o choque de ser completamente exposta. E pude ver-lhe mentalmente a calcular quanto das nossas despesas partilhadas dependiam do meu salário de 78 mil euros versus o rendimento de coordenação de eventos de 31 mil euros dela. Quero dizer que Paula me ajudou a pesquisar direitos de inquilinos, e descobri que sem a minha parte da renda, utilidades e despesas domésticas, serás responsável por cerca de 2.800 euros mensais apenas para manter este apartamento, expliquei calmamente. Vendo o rosto de Fernanda ir da confusão ao horror quando percebeu que perder-me significava perder a estabilidade financeira que tornava o estilo de vida centrado em Vinícius possível. A realidade matemática foi brutal e imediata.
O salário líquido de Fernanda mal cobria as despesas pessoais dela e pagamento do carro, não deixando nada para assistência de renda, tempo de estúdio de Vinícius, compras de equipamento dele, ou fluxo constante de empréstimos de emergência, que tinham estado a sustentar os sonhos artísticos dele durante o último ano enquanto eu funcionava involuntariamente como patrocinador deles. Gabriel, não pode simplesmente abandonar a nossa vida juntos por causa de um mal-entendido sobre Vinícius, disse Fernanda desesperadamente, mas o uso da palavra mal-entendido para descrever meses de infidelidade emocional documentada e decepção financeira mostrou que mesmo agora, ela não conseguia reconhecer a natureza deliberada da traição dela ou assumir responsabilidade por sistematicamente destruir a nossa relação. Não há mal-entendido. Respondi, reunindo os meus ficheiros de evidência e portátil. Escolheste Vinícius sobre mim todos os dias durante meses, usaste o meu dinheiro para financiar o teu caso emocional com ele, e planeaste passar o nosso fim de semana de aniversário a vê-lo desfrutar da escapadela romântica que eu tinha desenhado para nós. Então agora podes ver quão sustentáveis são as tuas escolhas sem a minha participação financeira. As lágrimas de Fernanda tornaram-se desesperadas quando percebeu que eu não estava a negociar ou ameaçar, mas simplesmente a implementar uma decisão que já tinha tomado com a mesma abordagem sistemática que usaria para qualquer mudança de vida importante. E as tentativas dela de reenquadrar a nossa conversa como uma discussão de relacionamento em vez de uma entrevista de saída caíram sem efeito porque eu já me tinha desligado emocionalmente da nossa parceria semanas antes. Vinícius precisa de mim agora, disse ela, como se isso explicasse tudo. A carreira musical dele está finalmente a começar a descolar, e não posso abandoná-lo quando está tão perto do sucesso. Tens de entender que apoiá-lo é a coisa certa a fazer mesmo que tenha complicado temporariamente a nossa relação. O facto de Fernanda ainda não conseguir ver a dependência de Vinícius como manipulação em vez de necessidade genuína, ou reconhecer que ela tinha estado a escolher os sonhos dele sobre o nosso futuro consistentemente durante quase um ano, confirmou que estava a tomar a decisão certa removendo-me de uma dinâmica onde o meu valor era medido inteiramente pela minha vontade de subsidiar o caso emocional de outra pessoa. Tens absolutamente razão, disse, levantando-me e dirigindo-me para a porta. Vinícius precisa de ti, e agora vais descobrir se precisas dele o suficiente para apoiar os sonhos dele com o teu próprio dinheiro em vez do meu. Porque Paula e eu temos uma reserva no Resort Pinheiros amanhã de manhã e finalmente vou experimentar o fim de semana de aniversário que planeei antes de decidires transformá-lo em trabalho de caridade. A viagem para o resort de montanha com Paula foi o mais pacífico que me senti em meses, ouvindo as histórias dela sobre a escola veterinária e os pensamentos dela sobre construir relacionamentos com pessoas que realmente priorizam a tua felicidade em vez de te tratar como um multibanco humano com benefícios emocionais. Sabes qual é a melhor parte de toda esta situação? Disse Paula enquanto fazíamos check-in na cabana de luxo que eu tinha originalmente reservado para Fernanda e eu. Finalmente vais experimentar como é gastar dinheiro em alguém que te aprecia em vez de alguém que te vê como um recurso a ser explorado para o benefício de outras pessoas. Naquele fim de semana, relaxando no jacuzzi privado enquanto Paula grelhava bifes e me contava sobre os planos dela para expandir a clínica veterinária, percebi que a paz que tinha estado a procurar durante 3 anos tinha estado disponível o tempo todo, só precisava parar de tentar ganhá-la de alguém que não tinha intenção de a fornecer. Paula e eu passamos a manhã de domingo a caminhar pelos trilhos que Fernanda tinha pesquisado para Vinícius, discutindo os meus planos para um apartamento novo mais perto do trabalho e as sugestões dela para hobbies que não envolviam apoiar financeiramente os sonhos de outras pessoas às custas dos meus próprios objetivos e felicidade. Quando voltei à cidade, Fernanda já tinha mudado Vinícius para o nosso apartamento a tempo integral, aparentemente decidindo que se ia perder o meu apoio financeiro de qualquer forma, mas valia comprometer-se completamente ao relacionamento que tinha estado a conduzir às minhas costas durante meses. A ironia foi perfeita. Fernanda finalmente conseguiu exatamente aquilo para o que tinha estado a trabalhar, uma parceria a tempo integral com Vinícius financiada inteiramente pelos recursos dela, e dentro de 6 semanas. Tinha se mudado de volta para a casa dos pais porque o salário de coordenação de eventos dela não conseguia sustentar as despesas de 2 pessoas mais as ambições artísticas de Vinícius. 3 meses depois, assinei o contrato de arrendamento de um loft no centro com tijolo exposto e janelas enormes,
O tipo de espaço que sempre quis mas nunca procurei porque Fernanda preferia apartamentos suburbanos com espaço para o equipamento de Vinícius e estadias noturnas improvisadas. Soube através de amigos mútuos que Vinícius tinha passado para uma patrocinadora feminina diferente depois do apoio financeiro de Fernanda secar, confirmando o que eu suspeitava desde o início. Os sentimentos dele por ela tinham sido diretamente proporcionais à capacidade dela de financiar o estilo de vida dele. A parte mais satisfatória não foi a inevitável desilusão de Fernanda quando Vinícius a abandonou depois de o dinheiro parar de fluir, mas a minha própria percepção de que a felicidade que eu tinha estado a tentar construir com alguém que não me valorizava tinha estado à minha espera o tempo todo numa vida onde os meus recursos iam para o meu futuro real em vez de subsidiar o caso emocional de outra pessoa.